Mas agora ao encontro do deputado do Chega, Rui Afonso. Bom dia, Sr. Deputado. É necessário uma intervenção política para repor aqui um pouco um equilíbrio entre os pratos da balança, de um lado da banca, do outro, quem tem crédito à habitação? Muito bom dia, Manuela Cássio, bom dia a todos os ouvintes do Fórum TSF. Bom, sim, nós consideramos que sim. Nós temos que perceber exatamente o que leva a que esta situação esteja a ocorrer. Basicamente nós temos, e é preciso perceber, há um aspecto conjuntural e um aspecto estrutural. O aspecto estrutural tem a ver com o facto de não, quando se fala num ambiente de mercado, ou seja, de livre concorrência, isso não existe em Portugal. Só para termos uma ideia, em Portugal os 5 maiores bancos controlam cerca de 80 a 85% do mercado. Ou seja, nós não vivemos num ambiente de concorrência perfeita e vivemos sim num ambiente de um oligopólio que é controlado por 5 grandes bancos. Esses 5 grandes bancos é que controlam o mercado em Portugal. E, portanto, aliás, como já sabem, ainda há pouco tempo, houve coimas que foram aplicadas exatamente ao oligopólio da banca, exatamente pela concertação que havia na questão e na troca de informações estratégicas relativamente a taxas de juros e a comissões. Mas, portanto, esse é o aspecto estrutural que nós temos. Ou seja, nós não temos um ambiente, digamos, Portugal não vive um ambiente de concorrência perfeita na banca. Não é só na banca, acontece também na área de energia, acontece na área da distribuição alimentar, acontece em muitas outras áreas. Mas é um aspecto estrutural que nós temos que pensar. 5 grandes bancos controlam o mercado, digamos, da banca, o mercado bancário em Portugal. Depois há um aspecto conjuntural. Isto tem a ver com o aumento das taxas de juros. Ou seja, existe uma política monetária em que Portugal está sujeito, que é uma política monetária que é controlada pelo Banco Central Europeu, e que realmente essa política monetária, no fundo, é uma política que está a compensar, no fundo, ou pretende abrandar o consumo existente no país, e isso é feito através do aumento das taxas de juros, das taxas diretoras. E isso vai aumentar também a Euribor. Porquê? Porque existe, efetivamente, no mercado habitacional, grande parte do mercado habitacional e grande parte do crédito à habitação é, efetivamente, taxa variável. E aquilo que acontece, basicamente, é que os bancos, neste momento, que antigamente viveu muito à custa do comissionamento. Porquê? Porque a margem, desde o pós-crash que houve em 2011, portanto, a banca começou-se a basear muito mais no comissionamento e menos na margem financeira. Agora, o que está a acontecer é que a margem financeira está a aumentar exponencialmente, mas a banca não está a reduzir o comissionamento. E, basicamente, eles acabam por ganhar, quer ao nível da margem financeira, quer ao nível do comissionamento. E, portanto, aquilo que é preciso nós termos atenção é o seguinte: consideramos que, neste momento, existe um claro abuso de mercado por parte da banca. E o Estado, enquanto elemento regulador, tem que atuar nesse aspecto. Portanto, é inadmissível que nós tenhamos super anos, como o ano 2022, em que a banca, os 5 maiores bancos em termos agregados, conseguiram lucros na ordem dos 2 mil milhões de euros. Aliás, agora no primeiro trimestre de 2023, houve um aumento de 54% em termos de rentabilidade, em termos de lucros, face ao trimestre homólogo, portanto, de 2022. E, portanto, que é uma coisa brutal, e tínhamos famílias completamente asfixiadas com o aumento da prestação do crédito à habitação. E, portanto, aquilo que neste momento deve ser feito, e o mercado deve intervir no sentido de pressionar a banca a desempenhar o seu papel social. Porque a banca tem um papel social a desempenhar. Nós não nos podemos esquecer, quando a banca bateu no fundo, quando a banca teve na bancarrota, se me permite esse termo, foi a sociedade que foi chamada a salvar os bancos. Não foi mais ninguém. Foi a sociedade. E, portanto, a banca tem uma responsabilidade, tem um dever perante a sociedade, tem um dever perante todos aqueles contribuintes que injetaram lá dinheiro para que realmente os bancos não falissem e não gerassem um efeito ainda mais devastador do que aquele que poderia, que no fundo que aconteceu e que foi, enfim, que gerou muitas perdas para o erário público. E, portanto, aquilo que neste momento deve ser feito é, o Estado deve intervir e instar os bancos a reprogramar, portanto, em termos de prestações, os créditos à habitação. E isso não está a acontecer. Por um lado, a banca, eu acho que não chega à renegociação entre o crédito, digamos, entre o banco e o cliente. Acho que isso está a ter uma ineficácia, está a ser ineficiente e está a ser ineficaz. Ou seja, tem que haver uma entidade mediadora que garanta
toda a transparência, toda a isenção no processo de renegociação dos créditos à habitação. Isso não está a acontecer. Aliás, de todos os créditos à habitação, penso que menos de 1% é que está a ser renegociado, o que é claramente, realmente pífio, o que é fraco, o que claramente demonstra, digamos, a falência e o fracasso da medida em si. E, portanto, tem que haver uma entidade que responda e que garanta essa renegociação. Por outro lado, a banca tem que garantir realmente a redução efetiva da prestação do crédito à habitação. Isso pode ser feito de muitas maneiras. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo que nós vamos propor agora e é uma medida que nós achamos que é excelente. Ou seja, nós propomos que um valor, ou seja, todo o excedente que passar o indexante dos 2,5% da Euribor, seja convertido para um valor residual no final do contrato. E esse valor residual corresponde a 5% do valor total contratualizado. Ou seja, vamos imaginar que a prestação agora terá a Euribor, terá nos 3% ou 3 e tal por cento. O remanescente, ou seja, que vai entre os 2,5% e os 3 e tal por cento, esse valor passa para um valor residual e esse valor residual pode ir até 5% de contrato, o que significa que num contrato, por exemplo, de 150 mil euros pode ir até 7.500 euros. E, portanto, isso é uma medida que não onera o Estado, não onera o erário público, por outro lado, também não prejudica a banca, porque a banca continua com o seu crédito ativo, ok? E vai beneficiar todos os contratos de crédito de habitação e todas as famílias que estão a pagar crédito de habitação porque têm um alívio efetivo na sua prestação mensal. E obrigado. Mas há outros. Posso-lhe falar nos apoios diretos também que nós E de uma forma muito consideramos sintética, Sr. Deputado. Sim, mas, por exemplo, vou-lhe dar um outro exemplo, a questão do regresso do crédito bonificado para jovens. Os nossos jovens que neste momento estão a iniciar no mercado de trabalho, querem comprar a sua habitação porque culturalmente existe a necessidade, os jovens têm necessidade, o direito da propriedade, as pessoas gostam de ter o direito à propriedade e, portanto, existe essa condição. Porque é que não existe o regresso do crédito bonificado? E, portanto, isso são questões que nós temos que realmente colocar em cima da mesa e não medidas cartazes, que nunca vão ser implementadas, que são completamente, enfim, que não são execuíveis e que, no fundo, são medidas para PowerPoints e pouco mais servem. E, portanto, eu acho que é importante realmente haver medidas efetivas, simples e que sejam de fácil aplicação. E obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso, por explicar aos ouvintes da TSF propostas concretas do Chega, proposta a debater na Assembleia da República.